Ô! Fala pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem fala com vocês mais uma vez aqui é o professor Alexandre Palma, o seu professor de teologia, doutrina bíblica e a palavra de Deus. Quer ser nosso aluno oficial? Deixa a tua mensagem aí, nós entramos em contato com você, enviamos o material lá para sua casa e da sua casa você acompanha as videoaulas através das redes sociais. Lá naquele nosso quadro que diz respondendo pergunta dos alunos, vamos para mais um quadro desse. A pergunta de hoje é: Professor Alexandre Palma, os evangelhos já está vigente a nova aliança? Aí uma outra coisa, os evangelhos é parte do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Olha só, então como que é a pergunta, hein? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem parte do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Fazendo parte do Novo Testamento, já está vigente a nova aliança? Essa foi a pergunta feita e que nós vamos responder na medida do possível. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. 3, 2, 1, voltando para cá. Gente, vale nos salientar que os 4 evangelhos, na verdade, é um evangelho só. É o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele é ali ensinado, falado, mostrado por 4 autores diferentes para 4 povos distintos. Então nós vamos ter o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João. Geralmente na matéria de introdução ao Novo Testamento, ou geralmente as matérias dos evangelhos propriamente ditos, é que se aprende sobre isso. Por exemplo, o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, que era apóstolo de Jesus Cristo, um ex-publicano. Para que foi escrito o evangelho de Mateus? Para mostrar para o povo judeu que o Messias que eles esperavam é a pessoa bendita de Jesus o Cristo, o Jesus de Nazaré, filho de José e Maria. Então o evangelho de Mateus vai ter bastante questões assim com os fariseus, com os autores da lei e bastante passagens do Antigo Testamento, mostrando que elas desagam em Jesus Cristo. Isso foi Mateus. O evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, aquele mesmo Marcos que relata que ele viu Jesus e saiu correndo nu, e esse mesmo Marcos que, quando novo, foi para a obra missionária com Barnabé e Paulo, e por algum motivo ele não quis continuar a viagem missionária e acabou criando ali uma rusga entre Barnabé e Paulo. Mas lá na frente, Marcos amadureceu e Paulo falou: olha, traz para mim Marcos, porque ele é útil no ministério, porque Deus, o Espírito Santo, ele trabalha e amadurece as pessoas. Então o evangelho de Marcos, ele foi escrito para mostrar que, inclusive na casa de Marcos, né, a mãe de Marcos, na casa dela tinha a igreja, depois de Jesus ressuscitado, adorava lá. Então lá passou a ser um núcleo de adoração a Jesus. Mas o evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, Marcos com descendência ali europeia também. O que o evangelho de Marcos, o propósito dele? Marcos foi escrito para mostrar para os romanos, que eram os líderes políticos na época, junto com a tradição grega, né, dentro da filosofia, e o militarismo e política romana. Então foi para mostrar para os romanos que o grande líder que eles buscavam não estava em César e nem em outro líder militar da época deles, mas o grande líder que eles buscavam era Jesus Cristo, este ressuscitado.
E também Marcos vai mostrar Jesus como aquele que veio para servir e não para ser servido. Por isso que o Evangelho de Marcos não traz genealogia. Para que genealogia de alguém que é um servo? Então, a ideia é essa. Já Mateus, a genealogia é provar que Jesus é descendente direto de Davi, herdeiro do trono de Davi. Aí nós vamos ter então o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o médico, o doutor, amigo de Paulo. Para que Lucas escreveu esse evangelho? Foi para mostrar para um grande líder da época, chamado Teófilo, chamado de excelentíssimo, ou seja, ele era alguém muito importante para a época ali greco-romana e de nacionalidade grega, para que ele entendesse e a partir dele fosse espalhado essa palavra de que Jesus, ele é o homem perfeito, que tanto a filosofia grega pregava e buscava, estava em Cristo Jesus, o homem perfeito. Por isso que várias vezes ele é chamado de filho do homem em Lucas, para cumprir a questão lá do Messias, né, do ancião de dias de Daniel 7, que é o Messias de Deus, que é o filho do homem, o homem perfeito. E em Lucas está enfatizando essa questão, apesar que Mateus também fala, né? Então em Lucas, o grande homem da sabedoria é Cristo Jesus. Já o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, aquele que se reclinava a cabeça em Jesus, foi escrito para a igreja. Ele foi o último evangelho escrito de 86 a 90. Foi escrito para mostrar o quê? Para a igreja continuar firme e para mostrar para o mundo que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador da humanidade. Tudo bem até aqui nessa introdução? Tá belezinha? Então tá. Agora vamos para a grande pergunta. Os evangelhos fazem parte do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Os evangelhos inauguram a nova aliança? Então, essa é a pergunta. Vamos agora então para a segunda parte do vídeo, vai? 3, 2, 1! Uau! Pessoal, eu peço você que abre tua Bíblia comigo aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Está escrito assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos contextualizar aqui então, pessoal. Nessa passagem bíblica que vai ser a chave para a nossa resposta, Pedro, pelo Espírito Santo, declara que Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias do hebraico, ou seja, o enviado de Deus, o Salvador, o Senhor, aquele que haveria de vir. Se bem que a palavra ungido, primariamente falando, no qual se joga o óleo. Ali tem a ver com o óleo na antiga aliança, da consagração dos utensílios, do sumo sacerdote, uma representação do Espírito Santo habitando, mas isso aqui é para uma outra aula, para uma aula de tipologia bíblica. Para hoje vamos ficar aqui. Então, pessoal, Pedro vai dizer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho aqui, pessoal, por geração, tá? O Salmo vai dizer hoje eu te gerei. Ou seja, Jesus é o unigênito do Pai, o único que é igual ao Pai. O unigênese, Gênese vem de genética, o único que tem a mesma gênese do Pai. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Deus, ele é Deus. Posto isso, pessoal, lá em 1 de João, né? Tá escrito uma coisa interessante, eu quero ler com vocês. 1 de João, agora no Evangelho, tá? Primeira carta do apóstolo João, lá no final da Bíblia. 1 de João. Vamos ler agora, se eu não me engano é o capítulo 5 e o versículo 17. Me veio na mente essa palavra agora. Vamos ver se é isso mesmo? Não é. Então é 1 João 2. 1 João 2.
e 17. Está escrito assim, ó. Está escrito assim. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Essa passagem aqui, pessoal, é para mostrar que desde aquela época já apareciam falsos messias, assim como acontece nos dias de hoje e assim como acontecerá após o arrebatamento da igreja, no período tribulacional. Mas o Messias verdadeiro é esse declarado por Pedro, o enviado de Deus. Agora vamos entender essa passagem aqui. E também vos digo que tu és Pedro. Aqui é um jogo de palavras, tá, pessoal? Essa palavra Pedro, no grego, é a palavra Petros, uma pequena partícula de rocha, uma pequena pedra. E Pedro falou que todos nós somos pequenas pedras no edifício espiritual de Deus. O próprio Pedro falou isso. Mas vamos lá então. E sobre esta pedra, a palavra pedra aqui muda o grego. O grego aqui é Petra, que é uma rocha firme. Quem é a rocha firme? É o próprio Cristo. Edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você é um pedacinho de pedra no meu edifício. E sobre essa revelação que você teve, que foi o Espírito Santo que te deu através de meu Pai, sobre essa revelação, sobre esta rocha firme, que sou eu mesmo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, não há condenação nenhuma para ela. O inferno não prevalece sobre ela. Aí ele vai dizer aqui então, o interessante, edificarei. Olha que nós estamos no capítulo 16 de Mateus, no último período de Jesus Cristo para passar pela cruz e depois ser ressuscitado, e a igreja não existia ainda. Edificarei está no futuro. Quando que a igreja foi, então, fundada e inaugurada? Muitos discutem ali que a igreja foi fundada em João capítulo 20. Outros vão dizer que a igreja foi fundada em Atos capítulo 1. João capítulo 20, quando ele diz, como o Pai me enviou, eu envio a vós, e soprou sobre eles o Espírito. Outros vão dizer que é Lucas capítulo 1, e outros vão dizer que é Atos capítulo 2. Porém, o texto que mais tem harmonia com o consenso geral é Atos 2. Então a igreja, ela foi fundada e foi inaugurada em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo, porque não tem como ter igreja sem ter a promessa do Espírito Santo habitando, morando, estando presente, que é a maior característica da inauguração da nova aliança. Então a igreja é inaugurada em Atos 2. Então, respondendo a pergunta lá, que o irmão aluno fez pra gente, a igreja nos evangelhos não é inaugurada. A igreja só é inaugurada a partir de Atos 2, quando entra em vigência a nova dispensação, chamada dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo, ou a era da igreja, que vai até o arrebatamento. E que depois do arrebatamento, Deus volta a tratar com Israel, porque o Messias só vem quando Israel declarar: bendito que vem em nome do Senhor. Tudo bem? Então, respondendo essa pergunta aí, se os evangelhos fazem parte do Novo Testamento, aí eu vou te responder que depende. Agora está a resposta. Faz parte do Novo Testamento, porque está ali depois de Malaquias. Porém, a dispensação vigente nos 4 evangelhos é a lei de Moisés, é a antiga aliança, porque Jesus, ele cumpre todos os preceitos da lei nos evangelhos. Por que isso? Para que quando inaugurasse a era da igreja, a igreja não precise cumprir nenhum preceito da lei de Moisés, nem a lei moral, que muitos ensinam aí. A lei moral que a igreja cumpre é a lei moral de Deus, não é a lei moral da lei de Moisés. É a lei moral universal que é inaugurada no Éden, a lei moral de Deus.
Tudo bem? Uma outra hora faremos um vídeo sobre isso. Mas vamos lá. Nos 4 evangelhos, então, está vigente a antiga aliança, o tempo da lei, e ali uma transição da lei, o bastão sendo passado para a graça, onde ela vai ser inaugurada em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Então, respondendo à pergunta, se a igreja ela está no Novo Testamento, se a igreja está no Novo Testamento, se os evangelhos estão no Novo Testamento, sim, estão no Novo Testamento. Apesar disso, eles fazem parte ainda do período da lei, que só é inaugurado com a descida do Espírito Santo e o início da igreja. Tudo bem até aqui, pessoal? Dentro disso, há umas questões, por exemplo, do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é para a igreja? Já que os evangelhos fazem parte da antiga aliança, o Pai Nosso é para a igreja? O que acontece, pessoal? Apesar dos evangelhos estar na antiga aliança, é uma transição e muitos ensinamentos para a igreja que seria inaugurada logo a seguir. Posto que os 11 apóstolos de Jesus Cristo, junto com Matias, eles que são da antiga aliança, crê que Jesus é Messias, Jesus morre, ressuscita, inaugura a nova aliança, aí é descido o Espírito Santo, é inaugurado a igreja através deles, daqueles 12 discípulos judeus, que a igreja é inaugurada. Então, o Pai Nosso, que acontece? Não tem problema você orar o Pai Nosso ao pé da letra, é uma oração eficaz, muito interessante, mas o Pai Nosso, Jesus não ensinou a recitar as palavras todas do Pai Nosso. Uma hora nós vamos fazer um vídeo aqui, ensinando a expor ali o texto da oração do Pai Nosso. Porém, o que acontece? Ali, Jesus está dizendo o modelo de oração. Primeiro, declarar que o Deus é o nosso Pai. O nosso Pai está no trono no céu. Que o nome dele é santificado e assim nos santifica. E aí o reino dele, literal, virá sobre a humanidade através do reino do Messias. Mas alguns quesitos dessa lei do reino já está vigente na igreja, porque somos nós os que creem. Então venha a nós o teu reino, o reino dele virá. Por enquanto, alguns aspectos espirituais já na igreja, que as características de Deus, através do Espírito Santo, na igreja por causa de Cristo, mas o reino literal ainda virá. Aí perdoa nossos pecados, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Ali é o modelo. Assim como nós perdoamos as pessoas, assim Deus também está nos perdoando. Por isso a necessidade primaz de perdoar ao próximo. Então ali, pessoal, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Ali o modelo está ensinando para nós que a vontade de Deus é realizada, porque Ele é soberano. Então ali é um modelo de oração, questão do Pai Nosso. Não que você tenha que recitar todas as palavras daquela, chamam de primeira única reza do Novo Testamento, né? Mas vamos continuar então. O Pai Nosso é um modelo. Depois, já que os evangelhos eles não estão na nova aliança vigente, porque a igreja é inaugurada em Atos 2, depois da ressurreição de Cristo. E os discípulos, então, eles não eram convertidos porque o Espírito Santo não morava neles? É uma pergunta. Eu digo que sim, era. Nos evangelhos, o trabalhar do Espírito Santo era como no Antigo Testamento. O Espírito Santo trabalhava entre o povo, mas não morava dentro das pessoas. E isso já era o suficiente para que todos fossem salvos e convertidos. Porque a salvação que vem de Deus através da graça de Cristo pelo Espírito Santo, ela é suficiente em todas as épocas. Embora o meio de salvação seja a fé no Messias que haveria de vir, o Cristo, a forma de manifestar essa fé, ela foi diferente em cada uma das dispensações. E dentro disso o Espírito Santo, que trabalhava entre o povo, com certeza convertia, salvava
santificava aqueles que obedeciam a palavra de Deus na dispensação vigente. Então, sim, os discípulos, eles eram convertidos dentro dos evangelhos, apesar de não serem morada do Espírito Santo e não serem batizados no Espírito Santo, porque isso só aconteceria na inauguração da igreja. Tudo bem? Uma outra terceira questão, então, é essa, que o reino de Deus, quando Jesus diz o reino está entre vós, nos evangelhos, não significa que o reino foi inaugurado. O reino só será inaugurado de uma forma total só quando Israel reconhecer que Jesus é o Messias. Aí ele vem, derrota os inimigos e inaugura o seu reino no trono de Davi. Mas aspectos desse reino já está vigente na igreja neotestamentária, inaugurada em Atos capítulo 2. Amém, pessoal? Aqui então foi mais um quadrinho da nossa videoaula chamado Resposta à Dúvida dos Alunos. E a dúvida de hoje foi: nos evangelhos está vigente o Antigo ou o Novo Testamento? Nos evangelhos, a igreja já é inaugurada? Então, concluindo, os evangelhos estão no Novo Testamento, mas está vigente nos evangelhos ainda a lei de Moisés. Porque a lei da graça, a dispensação do Espírito Santo, só é inaugurada com a descida do Espírito Santo em Atos 2. Tudo bem? As pessoas que estão lá então eram salvas? Eram salvas porque o Espírito Santo trabalhava entre o povo. E aspectos do reino já está vigente, não de forma totalitária, porque a parte espiritual, moral do reino já está na igreja, porque o Espírito Santo está nela. Mas a parte física, de prosperidade e o reino propriamente dito, entre os homens, só estará quando Jesus Cristo, primeiro, arrebata a igreja. Tem a grande tribulação, a igreja está no tribunal de Cristo nas bodas do Cordeiro. Na terra tem a grande tribulação de 7 anos. Israel reconhece que Jesus Cristo é o Messias por causa da perseguição do anticristo contra eles. Jesus Cristo vem, derrota-os no Armagedon, ali o julgamento das nações de Mateus 25, é inaugurado então o reino de 1000 anos. E a igreja estará reinando com Cristo, porque Jesus prometeu lá em Apocalipse: o que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E a igreja reina com Cristo, junto aos santos do Antigo Testamento, glorificado e ressuscitados também, juntamente reinando com o Senhor. Nos povos que sobraram na terra, os povos que vai ter na terra vão ser os pequeninos irmãos de Jesus, são os judeus que aceitaram Cristo como Salvador, que vai ser 1/3 só de todos os judeus, o resto vai morrer todo mundo. As ovelhas, que são os gentios. Gentio é todo o povo que não é judeu. Os gentios crentes que aceitaram Cristo na tribulação também vão entrar no reino, e fora vão ficar os bodes, todos aqueles que não morreram através dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus. Permaneceram vivos, mas com a marca da besta, e seguiram o anticristo. Todos esses serão exterminados e lançados no lago de fogo, e haverá então, agora sim, a inauguração propriamente dita e total do reino milenar, do reino de Deus entre os homens. Espero ter respondido vocês. A paz do Senhor. Fui!